Eu acho que o que, para mim, a grande mudança de jogos retro foi talvez a introdução do 3D. Eu acho que quando começamos a introduzir as três dimensões, acho que foi aí a grande viragem nos jogos modernos para os jogos retro. Isso é a minha opinião. Podemos dizer assim, tal e qual como no mundo do cinema, os jogos já não são feitos já não se fazem jogos como antigamente. Essa é a frase. O mundo dos jogos retro eram jogos de diversão imediata, todos os jogos eram desenvolvidos nesse conceito. E os jogos atuais são muito mais produções cinemáticas. O que não é mau, é apenas a evolução do mercado, mas é o que é. O mundo dos jogos retro não tem nada a ver com o mundo dos jogos atuais. É uma produção completamente diferente. Os temas continuam a ser os mesmos, muitas vezes são reedições de jogos antigos, mas a experiência do jogo é certamente diferente. Basta notar que, por exemplo, há 30 anos atrás, na maioria dos jogos não era possível gravar os jogos a meio. E, portanto, um jogador, quando começava a jogar um jogo, muitas vezes ficava a jogar a tarde inteira, 5, 6, 7 horas seguidas. Isso, de facto, é uma experiência de jogo completamente diferente do que fazer uma coisa muito difícil e gravar. E depois jogar mais 30 segundos, fazer uma coisa muito difícil e gravar. E assim sucessivamente. O caso de um Tetris que chegou a sair para a Mega Drive, que acho que só havia 1 ou 2 exemplares e estavam assinados pelo próprio criador. E sim, isso sim já acredito que alguém pudesse comprar. Na minha ou não. Que tipo de clientes ou faixas etárias ou géneros de pessoas compõem a Press Play? Temos várias faixas, porque temos malta que tem 16 anos, já tivemos também alguns com 12 anos, e temos até inclusive um colecionador que, se não estou em erro, tem 12 anos mesmo e sabe tanto, ou está a tentar saber tanto, quanto algumas pessoas mais dentro do tema. Mas é uma pessoa muito dedicada, e por isso, 12 anos, perfeitamente válido para serem colecionadores. Aliás, tanto ele como muitas outras pessoas começaram muito novos. A malta dos 16 anos vai lá mais para estar a curtir e apreciar e aprender. A malta dos 20 e tais anos vão lá para recordar a infância que passaram com a época dos anos 90. E a malta dos 30 já é no mundo dos Spectrums, portanto, finais de 80. E a malta posterior a isso normalmente apanharam muito essa parte dos microcomputadores e vão lá também colecionar, obter esse tipo de artigos. É muito homogéneo em termos de género de pessoas. Agora, o que eu posso dizer desperta muito mais interesse a uma faixa relativamente nova que tem interesse em aprender e vir a colecionar. E acho interessante ter uma coleção grande só de um jogo para depois mostrar aos amigos ou assim às pessoas para saberem quais são os jogos todos. Tipo, eu tenho a maioria dos Pokémons. Depois posso mostrar a um amigo a coleção toda dos Pokémons para ter mais conhecimento sobre isso. E essas coisas mais... Acompanhas a história dos jogos. Sim, isso. Então, eu tenho artigos que ainda procuro. Eu tenho um artigo em específico que eu ando à procura desde que conheci melhor o mundo da Sega cá em Portugal, desde que comecei a perceber o que é que a Sega era e o que é que representava e o que é que produzia cá em Portugal e a importância que tinham no mercado. Alguns artigos da Master System que eu tenho uma procura, que há um em específico que eu ando há anos a procurar e ainda não encontrei. Mas houve artigos que eu queria e que tive que esperar ou tentar reunir as condições perfeitas, as variáveis ideais para conseguir esse determinado artigo, tipo 1 ano, 1 ano e meio. Há outros artigos que uma pessoa não está à procura. Surge a oportunidade e a pessoa diz: isto é aquilo que eu queria e eu preciso disto, eu sem isto eu morro. Pronto. E nessa altura uma pessoa quer lá saber das contas de casa, quer lá saber do que tem que comer, etc. Dá com o dinheiro todo e arranja-se uma forma de sobreviver.
É uma questão de colecionismo, é uma parte da história, acho que sim, é como uma pessoa querer colecionar bobines de filmes antigos, filmes que marcaram a história, e a mesma coisa está a acontecer com os videojogos. Hoje em dia deve valer um balúrdio ter talvez, por exemplo, a primeira edição do primeiro Super Mario que saiu, é um item de colecionador, é colecionismo. Eu pessoalmente não adiro nessas coisas do colecionismo, gosto de ter e guardo trabalhos que acho que são verdadeiramente bons, mas não sou aliciado por essa coisa. O colecionismo é um fenómeno que me ilude um bocadinho, mas compreendo que as pessoas gostem de colecionar e ter uma parte da história, quer dizer, uma coisa que apareceu há muito pouco tempo, é muito recente. Nós temos acesso ainda aos primórdios desta história. Na minha coleção acho que tenho por volta de 130 e tal jogos, englobando todas as consolas e gerações. Acho que passa, tenho 130 e poucos. Ele coleciona mesmo, e eu, na verdade, até acho que há um certo valor em ter uma coleção. Ele, por exemplo, de jogos de Pokémons, penso que ele tem todos os jogos menos um. E acho que há um valor acrescido em ter uma coleção, que é mais do que a soma dos jogos individuais. O que leva as pessoas a colecionar videojogos é o que era o que já levava as pessoas a colecionar videojogos. Tem a ver essencialmente pela parte cultural, afetou as pessoas de alguma forma. Todas elas têm essa recordação e essa nostalgia do que jogaram quando eram mais novos, portanto, a nível de infância, todos os valores e morais que aprenderam com esses jogos. Tudo isso é importante para elas e, quando são mais velhas, querem recordar isso e querem passar isso às outras pessoas que não tiveram esse contacto. Isso é uma parte extremamente importante. E depois tens as outras pessoas que de facto não colecionam videojogos, colecionam outros temas, não são para aqui chamadas, mas acaba por ser tudo a mesma coisa. O objetivo é o mesmo, é guardar um bocadinho de história. Acho que hoje em dia os jogos deixaram de ser o que eram antigamente. Hoje em dia os jogos passaram a ser demasiado, entre aspas, mainstream. Cada vez mais pessoas jogam, cada vez há mais competição entre eles, mais campeonatos. Cada vez existe mais um espírito competitivo entre as pessoas. E acho que sim, acho que isso há 10 anos não era essa a ideia dos jogos. Os jogos eram mais centrados na diversão da pessoa, mais para entre família, diversão. Hoje em dia é completamente entre rede, competições, já nem se liga às histórias nem nada. Acho que se perdeu um bocadinho aquele valor que se tinha há 10 anos, por exemplo. Na minha opinião, são uma forma de arte, são um formato de arte. Se o cinema é considerado como tal, e eu também acho que os jogos deveriam ser considerados como tal. Para além de cultura, é arte. Um está relacionado com o outro. Eu acho que não existe nada que vá contra esse argumento. Porque afinal de contas envolve perícia, estudo, arte conceptual e bandas sonoras com música mesmo boa e com os mesmos conceitos do cinema em termos de, no caso do 3D, a maneira como a imagem é apresentada. Tudo isso envolve muito estudo, muita experiência e uma veia artística, sem dúvida, por isso eu nunca consideraria de forma diferente.